Boa noite, eu sou o Jefferson, eu sou acadêmico do curso de Química Industrial na UEG. E hoje eu vim aqui me colocar na minha posição de professor e ensinar um negócio que eu gosto bastante, que é a química orgânica. Vamos lá então. O que é a química orgânica, né? É uma coisa que muita gente pergunta. Então, a química orgânica, ela é a ciência ali que estuda os compostos que contêm carbono, os compostos de carbono. E que compostos são esses que contêm carbono? O DNA é um exemplo. O DNA é uma variedade de células que contém carbono. E a química orgânica, muita gente define ela como sendo a ciência que estuda a vida. Por quê? Porque o carbono está presente em tudo, basicamente. Deixei alguns exemplos aí para frente, vocês vão ver que é uma coisa tão peculiar, assim, uma coisa tão mínima que é a química orgânica que a gente às vezes passa batida e a gente nem percebe. Vamos lá. O que é o átomo de carbono? Já que ela é ciência que estuda o carbono, o que é o carbono? O carbono ele tem umas características bem específicas que fazem ele ser especial. Ele é especial porque ele é o carbono. O carbono é especial. Vamos lá. O carbono, na tabela periódica, ele pertence à família 14, né? Que fica mais afastado aqui pro lado direito. A massa atômica dele é 6 e... Oh, massa atômica dele é aproximadamente 12 e o número atômico é 6. Agora já vamos falar de elétrons. É um negócio mais complicado, mas eu vou falar de um jeito que vocês vão entender. A camada de elétrons do carbono, ele é tetravalente. O que significa isso? Vou traduzir. Ele precisa de quatro ligações para completar a sua valência, para ele ficar estável, não ficar nem positivo, né, nem com a carga positiva nem com a carga negativa. Isso é importante. E que tipo de ligação o carbono faz? Ele faz ligações múltiplas, né? É assim que se chama, ligações múltiplas. E pode ser definidas em três. Ligações simples, né? Que ele está fazendo só uma ligação, ó, só uma ligação. Uma. A ligação dupla, que é caracterizada por esses dois tracinhos aqui, que parecem igual, esticado, né? Mas essa é uma ligação dupla. Aqui tem um exemplo, ó. Uma ligação simples e uma dupla. Vocês perceberam que ele completou a valência, ó? Um mais 2 dá 4. Então ele completou a estabilidade dele. 4 ligações está estável. Aqui também outro exemplo de ligação dupla. Duas ligações aqui, duas ligações aqui. 4. Formou, ficou estável. Ótimo. Aqui nesse exemplo também ele está estável, porque é 1, 2, 3, 4. 4 ligações, está estável. Ligação tripla. Essa aqui, quero deixar até uma observação, porque infelizmente a tragédia da Boate Kiss lá que aconteceu e tudo, infelizmente o gás que foi gerado lá está associado a uma ligação tripla. O gás cianeto, ele está associado a uma ligação tripla. Aqui, uma ligação, outra ligação, mais uma ligação. São três, né? Uma ligação tripla. Isso é uma ligação tripla. E aqui mais uma, quatro. Quatro ligações. Então ele está estável. Ele está no lugar certo dele. Ele está como ele tem que estar. Vamos lá. Funções orgânicas. Isso aqui, queria pedir atenção porque é um pouco difícil de entender de primeira. Mas é o que caracteriza a química orgânica no nosso cotidiano. São algumas coisas tão simples, né? Gente, é muito simples algumas coisas aqui que a população em si não conhece. E óbvio que não sou obrigado a conhecer, né? Mas já que a gente está estudando, a gente vai conhecer. Eu escolhi, só um adendo, eu escolhi algumas funções bem simples. Não escolhi todas porque é um assunto muito complexo para abordar aqui.
E as funções que eu escolhi vão ser mais simples. Aqui, vocês devem estar olhando essa tabela aqui assustado, né? Mas não se assustem. Isso aqui são nomenclaturas. A química orgânica gosta muito de trabalhar com nomenclaturas. E aqui tem os prefixos. O que é um prefixo? Isso aqui é legal vocês decorarem. É muito legal decorar. Por quê? Porque depois que você decora, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de entender. Até mesmo dá para você caracterizar um composto orgânico só pelo nome. Que depois de um tempo você vai abrir o olho assim e vai pensar, nossa, esse composto aí eu conheço. E essa aqui é os prefixos definidos pela IUPAC, que é a sociedade internacional lá que define os nomes. Tem várias, mas a IUPAC é a principal e é a que mais usam. Então ela é legal a gente saber. Então vamos lá. Um carbono. Apenas um carbono, ele tem o prefixo met. Vocês vão dizer até piadinha, né? Prefixo met. O met remete met remete a um carbono só. Met um carbono. Agora, dois carbonos. Dois carbonos já é et. Eu peço muito que vocês decorem isso porque no futuro vai ficar mais simples. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. Até, inclusive, o Brasil era pra ser ex, aí não rolou, né, rapaziada? Mas só lembrar do Brasil. Brasil, 5 campeonatos, pent. 6 campeonatos, hexa. 7 campeonatos, hepta. Só essa parte aqui que não funciona muito, mas a partir dos 5 funciona, tá? 7 carbonos, hepta. Hept, né? Ou seja, se o Brasil tivesse 7 Copas do Mundo, ele seria heptacampeão, entendeu? 8 carbonos é oct, ou seja, já pensou se o Brasil tivesse 8 Copas do Mundo, ele seria octacampeão do mundo. Olha que coisa linda. 9 carbonos é non e 10 carbonos é dec. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas e o resto? Tem composto aí que tem 60 carbonos. Aí já entra outra regra, né? Na verdade não é nenhuma regra, é o nome do composto mesmo. Por exemplo, fulereno. Fulereno ele tem 60 carbonos. Então você pensa, nossa, eu vou septiano, entendeu? Não fica difícil. Então é por isso que definem o nome. Fulereno, fulerano, tem vários nomes aí. E é engraçado. Mas esses aqui é o que eu quero que vocês decorem. Met 1 carbono, et 2, prop 3, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então vamos lá. Vamos começar pelo mais simples, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos carbônicos caracterizados por presença de hidrogênio, só hidrogênio. Hidrocarbonetos são a presença de hidrogênios e carbonos. Se tiver outro átomo aqui, já mudou. Não é hidrocarboneto. Já é outro tipo de molécula. Então vamos lá. É até legal vocês lembrarem de uma coisa. Carboneto. O que isso te remete na sua mente? Isso remete a carbono. Então, ele é caracterizado por um carbono. Já tem carbono. E hidro. O que é hidro? Você deve estar pensando, hidromassagem. Não é hidromassagem. Hidro remete ao átomo de hidrogênio, porque ele é o hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são compostos só de hidrogênios e carbonos. Só isso. Aqui eu deixei um exemplo muito utilizado na nossa casa, que é o gás de cozinha, ou GLP, gás liquefeito. Nem lembro, gás liquefeito, GLV, GNV, GNL, não lembro. Que é o butano. O butano, vamos lá. O butano, lembrando dos prefixos, o butano ele tem 4 carbonos, olha aqui. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então ele é but. O prefixo dele é but. Decorem isso.
E outra coisa, aqui ó, deixa até aqui, prefixo, que é o número de carbonos, mais o infixo, que é o tipo de ligação, mais o O. Termina sempre em O. Que eu não deixei essa parte do infixo, mas vocês vão entender. Olha só, 4 carbonos, certo? 4 carbonos. Só tem hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Tem ligação dupla? Não tem. Então é com A. Essa parte aqui é A. O infixo é A. Então vai ser butano. 1, 2, 3, 4. Sem ligação dupla e sem ligação tripla. Então, butano. Simples. Olha aqui, ó. Vou mastigar aqui. Butano. 4 carbonos. O A significa sem ligação maior que dupla, né? Só ligação simples. O A significa só ligação simples. E terminou em O, é um hidrocarboneto. Muito simples, né? E outro exemplo aqui é o metano. O metano, ele é amado por alguns, né? Que ele é muito bom para queima e é odiado por outros, porque ele também ajuda lá com a poluição e tudo. Mas vamos lá. Só tem um carbono, gente. Olha aqui, um carbono, o que é? Met. Lembrem-se, um carbono met. Olha aqui, que interessante. Tem só ligação simples. De novo, só ligação simples. Só ligação simples, o infixo é an, né? E só tem hidrogênio, termina em O. Então, metano. Vamos lá, mastigar de novo. Met é um carbono é met. An é só ligação simples e no e o, né, no caso, é só hidrogênio, só hidrocarboneto. Só hidrogênio e carbono. Então, olha aqui que simples. Metano e butano. São coisas extremamente que a gente usa no nosso dia a dia. Que a gente nem percebe. Tá presente no nosso dia a dia. E é uma coisa que a gente nem imagina, né? A gente às vezes tá respirando metano porque a gente tá num matadouro, tá na fazenda. Na fazenda tem muita presença de metano. Principalmente se tiver silagem, esse tipo de coisa. Você tá lá respirando metano e pensando, putz, meu Deus, que é isso? E tá aqui, metano. Isso é química orgânica, gente. Vamos lá. Agora sobre álcoois. Você deve estar pensando, álcool é um negócio que a gente passa na mão, né? Passou na mão aqui pra matar o Covid, né? Álcool em gel e tal, tudo. Tem várias aplicações. Mas já que a gente falou em álcool em gel, tá aqui o etanol. O álcool em gel ele é feito a partir do etanol. Vamos lá, vamos entender. Radical, que no caso é o prefixo mais a terminação ol. O que é esse ol? O ol significa álcool. Em inglês, né? Para quem gosta de inglês aí, não se fala álcool, se fala alcohol. Então, o que é isso? Termina em ol. Isso é muito simples. E o radical é o prefixo, gente. O prefixo sempre vai ser o número de carbonos, que é aquilo que eu ensinei lá para vocês. Met é 1, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex, 7 é ept, 8 é oct e 9 são non, não, N-O-N, non, e 10 são dec. Então vamos lá. O etanol, vamos lá, vamos mastigar essa molécula aqui de etanol. Acredito eu que a maioria que tá vendo isso é menor de idade, né? Mas para quem já dirigiu, para quem viu um carro, para quem gosta de Fórmula 1, para quem tem moto, para quem não tem moto, para quem vai no posto e gosta de sentir aquele cheirinho de álcool, cheirinho de álcool. Pois é, isso aí é o etanol. Vamos lá. Olha só, tem um carbono, outro carbono. Ou seja, et. O prefixo vai ser et, o radical vai ser et. E olha aqui, que interessante. Eu falei que se só tivesse carbono e hidrogênio, era hidrocarboneto. Aí no álcool já mudou a coisa aqui. Agora a gente tem um OH. Esse OH a gente chama de hidroxila na química, né? É até bom vocês familiarizar com esse nome, que é hidroxila.
O H, ele é a hidroxila. Então eu vou chamar isso aqui de hidroxila, é mais fácil. Olha aqui, tem um hidroxila ligado a dois carbonos, certo? Então é o etanol. Porque olha aqui, et é dois carbonos, o an só tem ligação simples e o ol de álcool, etanol. Ó, etanol. Simples, né? Agora que eu deixei outro exemplo, que é o butanol. O butanol é muito utilizado em prática de laboratório e pouco utilizado assim pela indústria alimentícia. O pessoal da indústria alimentícia gosta de usar ele para não é isolar o nome certo, é sintetizar ésteres. O que é éster? Vocês já vão entender. Vamos lá, retornando aqui. Não, sem passar os boi por cima da cerca. Aqui, ó. Vocês devem estar observando e pensando, gente, cadê o carbono do negócio? Calma. O carbono tá aqui, gente, implícito. Tá escondido. É igual quando você vai comer escondidinho. Não tem a massa, aí a carne e a massa de novo. Pois é um escondidinho. O carbono tá escondido. Então pensa aqui comigo. Aqui tem um carbono, gente. Ó, quando a coisa termina aqui, tem um carbono. E quando junta também tem um, tá? Vai lembrar. Quando junta tem um, quando coisa aqui também. E quando termina também tem um. Ai, mas a linha fez curva. É carbono do mesmo jeito. É carbono do mesmo jeito. Vamos lá. Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. Então é o but, prefixo but. Sem ligação dupla, só ligação simples que tem aqui, ó, gente. An. E o ol da hidroxila. Então é o butanol. But de quatro carbonos, o an só de ligação simples e o ol da hidroxila, que é o que caracteriza o álcool. Viu como é simples, gente? Não precisa complicar. Química orgânica é para ser fácil. Vamos lá. Agora acabei de falar que tinha que ser fácil e tô complicando o negócio. O éster. O que é o éster? O éster, gente, ele é caracterizado por ser tipo um óleo. O jeito dele na natureza, na nossa vida, ele é um óleo. E essa aqui é a estrutura básica dele. Vocês devem estar pensando, nossa, mas o que é esse R? O R é literalmente o radical. R de radical. O que é um radical? Qualquer composto que tenha carbono. Que tem um carbono ligado aqui. Aí aqui tem a nomenclatura, né? Que é o radical menor. Que é sempre o menor. Seguido por ato e di. Mais o radical maior com o A. Vocês já vão entender isso. Ficou um pouco difícil, mas vocês já vão entender. Aqui, ó. Um exemplo muito simples. Olha aqui. Acetato de etila. Nossa, que difícil. O que é acetato de etila? O que tem? Olha só, gente. Vamos lá. Voltando aqui à estrutura básica. Tem uma dupla ligação aqui com um O. Não é com um carbono, é com um O. Não confundam. Ligado em outro O que liga no radical. Certo? Pois é. Então vamos lá. Vamos identificar o radical menor. O radical menor é simples. Ele está aqui. Por que você fala isso? Porque ele está quase sempre antes dessa ligação dupla aqui com O. Quase sempre, gente. É muito caso raro que o radical menor está do outro lado. Mas se tiver, o nome é o mesmo. Então vamos lá. Aqui tem um carbono, vocês não concordam? Um carbono, dois carbonos. E aqui tem outro carbono. Um carbono e outro carbono. Aí você deve estar pensando, nossa, mas então é o butanoato de butanotila. Não, não é. O nome acetato, gente, ele é caracterizado muito pelo que a gente conhece como, putz, esqueci, me fugiu da cabeça. Mais um exemplo que tem esse nome aqui, acetato, é o vinagre que você tem em casa. O vinagre que você tem em casa, ele é um ácido carboxílico, né, que chama ácido acético.
ácido acético. Ou seja, ele vai ter duas. Quando tu tem esse negócio aqui, é as é match, entendeu? Match. Nossa, ficou um pouco complicado, mas vou traduzir. Vou explanar isso melhor. Que tem um carbono, certo? Vocês lembram que o R ele só tá no começo do coisa aqui, ó. O R ele tá não entra aqui. Então aqui só tem um. Então AC é caracterizado pelo match aqui, ó. Aí, voltando aqui, tem o outro R que tá ligado nesse O. Então aqui, ó, 1, 2. E aqui, Jefferson, não conta? Não conta. Por quê? Porque essa ligação aqui vai pro O, que não tem um carbono. O carbono só tá aqui e aqui. Então é um ET. Aí o que acontece? No caso, esse acetato de etila é um nome mais comum. Mas se a gente quisesse traduzir, ia ser metanoato de etila. Entendeu? Ó, metanoato de etila. Olha aqui, metanoato de etila. Muito simples, gente, é muito simples. Acetato de etila, se eu não me engano, as mulheres vão entender melhor isso. Ele é usado para ser aquele diluidor de esmalte. Ele serve para diluir esmalte. Ele é muito caracterizado pelo aroma de banana. Então, aquele óleo de banana que usa para diluir o esmalte, ele tem, né, acetato de etila. Aí, viu? Como é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, a gente nem percebe, nem entende o que é. E também tem um acetato de metila. Ele já é um pouco mais complicado de entender o aroma, porque tem gente que fala que é aroma de maçã, tem gente que fala que é aroma de abacaxi, mas eu não sei. Pra mim entende abacaxi, mas pra quem afirma as coisas, porque cada um tem um olfato diferente, cada ambiente remete a um cheiro diferente, então não tem como a gente definir. Mas vamos lá para a nomenclatura. Que só tem um carbono. O carbono que está aqui da ligação dupla eu não conto. Vocês lembram disso? Não conta esse carbono aqui. Ou seja, que só tem um carbono. Aí beleza. É a C de novo, mas pode ser MET. Vamos usar a nomenclatura MET. Só coloquei esses nomes aqui porque são mais usados. MET ato de metila, porque só tem um. Metanoato de etila. Aí se eu quisesse fazer o contrário. Gente, primeira molécula antes do D sempre tá aqui antes desse carbono. Sempre não, mas 99,999% tá aqui. Então olha aqui, metanoato de metila. É muito simples. Metanoato, aqui metanoato, só tem um carbono. Eu não tenho dois igual acetato de etila. Só tem um. Então ele é o metanoato de etila. Muito simples. E é isso, gente. A química orgânica ela não tem que ser difícil. A química orgânica ela tem que ser fácil, fácil entendimento e principalmente para a gente entender como funcionam as coisas. Por exemplo, o DNA. O DNA é uma molécula, uma biomolécula, né, que tem carbono. É um composto carbônico. Então existe toda uma ciência que já é a bioquímica que estuda toda essa questão do carbono presente no DNA e tudo. Mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui dos ésteres. É, eu recomendo fortemente que vocês pratiquem, principalmente essas nomenclaturas aqui. Éster é um pouco difícil, mas depois de um tempo você começa a entender, fica muito mais fácil. Essa parte aqui dos álcoois, você pode praticar na sua casa mesmo, é só você escolher um composto, desenhe um composto no seu caderno, no seu tablet, onde você quiser, na mente, e tenta nomear ele. Já deve estar catalogado, né? Provavelmente já está catalogado esse nome dele e tudo, mas é bom para você praticar. Inventa um composto com 5 carbonos e um hidroxilo ligado, aí vai ficar o pentanol, entendeu? O hidrocarboneto. Pensa aqui numa molécula com 6 carbonos com hidrogênios. Aí é um hexano.
Hexano é usado como solvente, gente. Hexano tem algum tipo de thinner. Thinner tem muito hexano presente. Muito não, mas tem certas marcas que colocam um álcool com, com uma molécula só de carbono, por que não? Tem o metanol, gente. Ele é usado em solvente para práticas laboratoriais e tudo. E de éster é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão praticar e vão entender. Tem certas coisas aí que adotam outro nome, por exemplo, acetato de isoamila. Ah, mas o que é isoamila? Aí você tem que praticar para você entender. Às vezes, na prova, se você colocar o nome metanoato de etila, vai estar certo. Não vai estar errado. Mas se colocar acetato de etila, também vai estar certo. Não se prenda a regrinhas. O segredo é você entender a coisa. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.